10 tesouros escondidos já encontrados no mundo. Hoje, acredita-se que, com a tecnologia que foram descobertos todos os tesouros que ele tinha escondido, mas, apesar da avanço científico de nosso tempo não é. Alguns dos ativos mais importantes permanecem perdidos. Eles estão em algum lugar, mas ninguém sabe exatamente onde. Foram roubados ou perdidos em circunstâncias estranhas. Alguns tesouros foram procurados por séculos e continuam desaparecidos. Outros podem ser simplesmente o que os nossos antepassados contavam histórias. Vamos começar por conhecer alguns dos mais incríveis tesouros escondidos. Número 10. Tesouro Yamashita. Um general decorado do exército japonês Yamashita obteve seus tesouros saqueados vários países vizinhos durante os anos 30 até a Segunda Guerra Mundial. Há especulações de que o tesouro estava escondido nas cavernas de Bakoitbai em 1940. Estes tesouros incluem uma recompensa de Malásia, Índia, Tailândia e Burma, todos enviados para as Filipinas antes do seu destino final, no Japão. Infelizmente para Yamashita, o Japão se rendeu quando ele ainda estava nas Filipinas. Antes de ser capturado e enforcado, Yamashita escondeu seu tesouro em 172 lugares diferentes na ilha. Algumas fontes estimam que o tesouro poderia valer bilhões hoje. É provavelmente um dos maiores mistérios não resolvidos da Segunda Guerra Mundial. Aparentemente, enormes quantidades de ouro e outros objetos de valor estão escondidos em alguma ilha do arquipélago das Filipinas à espera de ser encontrado por um caçador de tesouros. Número 9. Tesouro Lago Guatavita. Eles têm antepassados que o lago foi formado por um enorme meteorito que caiu cerca de 2000 anos atrás e deixou um grande buraco na forma de uma cratera vulcânica. Os índios interpretaram esse fenômeno como a chegada de um deus dourado que foi viver no fundo do lago. O lago se tornou um objeto de adoração, que foram atraídos todos os anos muitas ofertas em ouro e esmeraldas para a proteção de seus deuses. Quando os espanhóis viram os índios jogando ouro no lago, a fortuna teria imaginado no. Uma das peças recuperadas foi a famosa balsa Muisca, considerada uma das obras mais elaboradas dos índios, foi encontrado em 1856 e está atualmente em exposição no Museu del Ouro. Número 8. A Arca da Aliança. A busca pela Arca da Aliança mítico, um dos tesouros mais lendários do Velho Testamento e foi construído seguindo as instruções precisas de Deus ao pé do Monte Sinai, durou dezenas de séculos e tem incendiado a imaginação dos teólogos, aventureiros e arqueólogos. O tesouro arqueológico mais procurado de todos os tempos, de acordo com a tradição judaica e cristã, a arca conhecida como a Arca da Aliança, Arca da Aliança ou Arca Convenção. Era uma espécie de baú de madeira de acácia, coberta dentro e por fora com ouro puro. Um cornice ou festão do ouro em torno de sua parte superior e fora tinha fixado 4 argolas de ouro em ambos os lados, através do qual foram inseridos 2 polos longos, também de madeira de acácia revestida com ouro. Número 7. O Dourado. O sonho de El Dorado, a cidade perdida de ouro, levou muitos conquistadores de tomar uma perseguição de ganso selvagem, e muitas vezes mortal, através de selvas e montanhas da América do Sul. Mas foi sempre em vão. Muitos deles morreram na tentativa de descobrir a cidade, como longas expedições passaram pela selva e a dureza do solo tinha de unir a falta de provisões. Era suposto ser localizado em algum lugar na selva amazônica, entre o Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. O mito sul-americano de El Dorado, além disso, revela a verdadeira natureza do território e as pessoas que vivem lá. Para eles, El Dorado nunca foi um lugar, mas um governante tão rico que supostamente banhado em ouro da cabeça aos pés todas as manhãs e todas as noites lavados em um lago sagrado. 6. Genghis Khan, o tesouro Issyk-Kul. Há uma variedade de lendas em torno do lago Issyk-Kul.
A partir da ideia de que os cavaleiros templários e os cristãos tesouros enterrados estavam formando um caminho dourado, muitas lendas persistem sobre a área. Uma das lendas mais notáveis é que Gengis é enterrado com seus tesouros. Algumas lendas colocaram seu tesouro no lago e outros admitem que a localização é desconhecida. Os relatórios indicam que seus soldados mataram todos que conheciam a localização da sepultura, e quando voltaram do túmulo, foram mortos também. Gengis fez sua fortuna por capturar a maior parte da Ásia Central e da China, no século XIII, dos quais os saques gerados por suas conquistas foi incalculável. Número 5. Os tesouros de Catalina Huanca. Este é um dos tesouros mais procurados perdidos no Peru, através da história. Dona Catalina Apu Alaya foi a filha do cacique de Huancas, aldeia que nunca foi subjugada pelos incas, e conciliado sobre seus benefícios e seus descendentes. Francisco Pizarro era compadre de cacique, batizando sua filha Caterine. A lenda do tesouro ganhou força em São Jerônimo, sua terra natal. Em 1642, quando o padre da área recebeu a notícia da chegada de um delegado eclesiástico, o dominicano nunca pensou que a solução para os seus problemas viria da antiga e irregular reger sua igreja, que depois de assegurar um descendente de Catalina Huanca, ofereceu mais que suficiente dar para receber o eclesiástico fez usar vendas nos olhos e ser o guiou para o metro onde o tesouro estava. Finalmente ele encontrou os olhos. O padre ficou pasmo. O lugar estava cheio de barras de ouro e outras riquezas mais. Tomou o necessário e retornou assim e assim chegou. Uma terrível suspeita assombrado a mente do frade. Acreditava que o diabo era personificada em idosos e tinha feito a tentação de ambição e orgulho. Eles dizem que essas alucinações perseguiu até sua morte. Número 4. O Tesouro da Noite Triste. O episódio da Noite Triste é um dos mais famosos datas da conquista do México, porque em um momento de coragem e força, os astecas de Tenochtitlan levou os espanhóis após o massacre do Templo Maior. Salvo no palácio de Axayacato, o tesouro desapareceu depois daquela noite amarga, em que diferentes versões sugerem que o ouro foi jogado nos canais do lago de Texcoco ou ultrajado por sobreviventes espanhóis e que algumas peças são encontradas no Rio Médio em 1976. Em 1981, o então presidente nacional, José Lopes Portillo, estava se preparando para anunciar a descoberta de uma parte do tesouro triste depois de cavar as fundações do Banco do México, onde veio a barras de ouro leves e joias de valor inestimável. No entanto, a verdade é que este tesouro desapareceu sem saber seu paradeiro ou que preservada. Número 3. Trezouri Lac Toplitz. Uma das lendas mais controvertidas da Europa é a de tesouro nazista que os fundos estariam em um lago austríaco, que está localizado na província de Salzburg, cujo nome é Toplitz. É um lago retangular muito profundo. As particularidades deste lago sugerem que a partir de 20 metros e por falta de oxigênio, objetos não corroeram ou ferrugem. Uma noite no final de abril de 1945, poucos dias antes do final da Segunda Guerra Mundial, altos oficiais da SS levou os camponeses a deixar suas casas e obrigou-os a realizar-se lá em numerosos casos que tinham sido trazidos lá por um comboio de caminhões pesados. Não poderia viajar na estrada que conduz ao lago. Alguns desses camponeses ainda vivos hoje, mas nenhum deles sabe o que aconteceu mais tarde com caixas. Basta lembrar que no dia seguinte o lago estava vazio. Número 2. O Tesouro Perdido de Thomas J. Beale. No primeiro panfleto, Beale tinha escrito a história por trás do tesouro escondido. Segundo o documento, o homem tinha sido eleito líder de um grupo de 30 aventureiros de Virgínia, que se debruçou sobre a área, em seguida a espanhola de Santa Fé, enquanto a caça de búfalo e veio com uma rica e produtiva mina de ouro e prata. Ao longo de 18 meses, a equipe retirou milhares de quilos de metais preciosos, levando secretamente Virgínia, onde enterrado em um local conhecido somente por ele e seus homens.
De acordo com a história, Beali sabia os perigos que se escondiam em um trabalho ilegal na fronteira da Nova Espanha, então ele decidiu dar Morris, uma pessoa de confiança, dos 3 documentos em que estava escondido o tesouro, bem como os proprietários e herdeiros legítimos. Número 1. O ouro dos Incas. Um príncipe inca chamado Carlos Inca, neto de Christopher Paulo Inca, e descendente direto do poderoso Huayna Capac, confessando a sua esposa, um espanhol chamado Maria Esquivel, que, apesar da pobreza que ele tinha reduzido conquistadores, ele era mais rico invasores todos os estrangeiros juntos, e guardião do maior tesouro na terra. Eles têm sustentado que depois do casamento, ela procurou sem encontrar a suposta fortuna. O pobre índio parecia cercado por sua esposa, quis desprezado e insultado por sua pobreza e situação, até que um dia ele decidiu mostrar quantos foram Maria Esquivel sua riqueza e acabar com desprezo tão injusto. Ele enfaixou os olhos de sua esposa, alguns momentos a pé e outros em braços, levou-a através de becos e porões. Em um grande subterrâneo que ele removeu a venda e viu o mais fabuloso tesouro que se possa imaginar. Milhares de objetos de ouro brilhava convidativo para a luz da lâmpada, dizer a ela mais tarde. Havia estátuas dos Incas, todo o ouro e do tamanho de um menino de 12 anos de idade. Ele também tinha copos, pratos e quantos pratos podem ser assumido, também de ouro. E assim, para completar uma riqueza como vimos outra. Satisfeito o orgulho indiano, olhos vendados de novo sem deixar sua esposa levar absolutamente nada. Cego de raiva, ele percebeu o que aconteceu com as autoridades e, como um grande crime, estava escondido tesouros. Capturando o índio foi declarado, na esperança de que, sob a confessar tormento onde escondeu tanta riqueza. O descendente dos Incas tinha desaparecido de Cusco para o último segredo material de partida de seus ancestrais nas montanhas de Vilcabamba, e com ela a possibilidade de encontrar o tesouro.